Ora, viva, boa noite, seja bem-vindo ao debate político hoje. Domingo, estamos aqui para analisar os assuntos que marcaram a atualidade nacional e para dia de hoje elegemos alguns temas e vamos falar um pouco sobre aquilo que é a situação dos antigos funcionários públicos que, de alguma forma, foram escorraçados pela Polícia da República de Moçambique na sede das Nações Unidas, que encontrava-se ali a ocupar alguns dias. Vamos analisar um pouco sobre a questão do Venâncio Mondlane, que submeteu a candidatura à presidência da República, e um pouco daquilo que foi a iniciativa de se aumentar algumas regalias à presidente do Conselho Constitucional. E por fim vamos analisar de uma forma, em jeito de fecho, a questão de o Presidente da República ter devolvido à Assembleia da República o projeto da revisão da lei eleitoral. Estamos a falar há escassos dias ou há escassos meses daquilo que será a festa da democracia, né, no dia 9 de outubro de 2024. Para nos ajudar a analisar estes temas, temos em estudo neste preciso momento, do meu lado direito, Augusto Pelembe, que é do Movimento Democrático de Moçambique, e do outro lado tenho Dr. Pangaia, que é analista, e a qualquer momento vamos contar com outros convidados. E para já vamos avançar para aquilo que é o tema do dia. Vamos analisar um pouco sobre a questão da situação, da atuação da polícia recentemente naquilo que é na sede das Nações Unidas, na cidade de Maputo, em que um grupo de antigos funcionários públicos ficaram dias no passeio reivindicando aquilo que são os seus direitos, pagamentos que há 20 anos que não recebem aquilo que é devido pelo Estado. Dizem que já recorreram a todas as instituições públicas e órgãos de soberania para pedir a resolução deste problema, mas até então não encontraram solução, e aquilo que foi a decisão tomada é que eles deveriam concentrar-se de frente das Nações Unidas, numa altura em que se fala da visita de um dos responsáveis das Nações Unidas no país. E a polícia, envolvida alguns dias, a polícia se fez ao local e, na verdade, acabou usando a força para escorraçar todos os antigos funcionários que se encontravam naquele local. Houve detenção de uma ativista, houve também o desaparecimento de uma câmera de uma estação televisiva do país, que na altura o porta-voz da polícia aconselhou a essa estação televisiva que submetesse uma queixa, porque no seu entender poderia ser um roubo. A verdade é que do que se fala é que houve violação dos direitos fundamentais na atuação da polícia. E vamos tentar perceber um pouco relativamente a esta atuação da polícia. Pelembe, muito obrigado. Boa noite e seja bem-vindo ao programa. E vamos analisar um pouco sobre essa questão da atuação da polícia, em que vivenciamos nos últimos dias. Uma atuação que está sendo criticada pela opinião pública, uma atuação que se entende que, na verdade, viola aquilo que são os direitos fundamentais dos cidadãos. Há uma colega que foi detida e que ela retornou no dia seguinte, e o seu telemóvel ainda está exatamente nas mãos da polícia. Qual a análise que faz relativamente a este assunto? Boa noite para si, Mário, para o meu par do painel, Dr. Pangani, e em especial aos estimados telespectadores, agradecer a Deus pelo dom da vida. Mário, mesmo antes do tema, eu queria... tem um ponto prévio que me preocupa, porque olhar para o cenário político atual, a nossa realidade daquilo que vivemos, estamos próximos à eleição de outubro, e os candidatos dos partidos já começaram a apresentar as suas propostas, as suas apresentações ao público, mas o que me preocupa é olhar para o candidato da Frelimo, o Daniel Chapo, que esta última sexta-feira foi apresentado na minha cidade, da Matola, e num dia de trabalho. E falo isso porque a maioria das instituições públicas municipais estavam vazias, ou seja, os funcionários não estavam lá, porque na sua maioria foram obrigados a estarem na apresentação pública do Daniel Chapo. E a pergunta que não quis calar em mim mesmo, se hoje não é Presidente da República,
e aceita retirar o funcionário público da instituição que deve trabalhar para o povo, parar o funcionamento do Estado para ele saudar alguém. E o mais agravante é que nós temos um sábado, um domingo para se fazer isso. Mas, infelizmente, o que estamos a assistir é que o Daniel Chapo está a continuar a fazer o que o Nussi fazia, o que Guebuza fazia, o que Chissano fazia. Então, quer dizer, não muda nada o sistema, é o mesmo, as intenções são as mesmas, a retórica é a mesma, que vai mudar A, B, C, D, mas as atitudes são os mesmos. E eu quero aproveitar, desde já, chamar a atenção ao próprio Daniel Chapo, como a vários outros candidatos, que de segunda a sexta-feira é dia de trabalho. O país não pode parar para ir receber um candidato que pretende governar o país. O país precisa do trabalho diário para o seu desenvolvimento. A última semana eu estava na China. Veja que China não tem sábado, não tem domingo. Okay. Trabalha-se sábado, trabalha-se domingo, trabalha todos os dias. Okay. Aliás, passei por um aeroporto de Doha. Eu estava com um amigo meu, que eu até lhe mostrei. Chegamos, aliás, o aeroporto de Guangzhou, desculpa o erro, saímos de lá 1 da manhã, 1h45. Os funcionários do aeroporto estavam a limpar vidros. Sim. Com aqueles elevadores. 1 da manhã, quase 2 horas a trabalhar. E eu perguntei a ele, vê lá aqueles gajos estão a trabalhar 1 da manhã. Em Moçambique. Vamos fechar a estrada, trabalhar na hora da ponta, fechar a estrada, criar travas, as pessoas perderem emprego, perder o desenvolvimento socioeconômico do país, porque o Comite, porque o Paruque, porque quem é esse, daqui da cidade de Maputo, querem arranjar a estrada, por que não fazem à noite? Outros países, que sabe, são cidades metropolitanas, preferem fazer os trabalhos nas madrugadas para evitar o tráfico. Sim. Então, eu quero que o Daniel Chapo, qualquer um, ponha a mão na consciência que de segunda a sexta é dia de trabalho. Agora, Mário, sim, eu fico preocupado quando antigos agentes do SINASP, que são os serviços secretos do Estado, sim, são colocados naquela vergonha. Ou seja, não há um respeito neste país com quem tem a segurança do Estado, para depois virmos aqui a reclamar que estamos a ser atacados em Cabo Delgado, porque o país está vulnerável, o país está destruído. Mas estamos hoje a marginalizar aquelas pessoas que têm o segredo do Estado. Sim. E depois vamos nos questionar por que não conseguimos eliminar o terrorismo. Sim. Por que não conseguimos eliminar os sequestros? Se estamos a marginalizar aquelas pessoas que têm o segredo de um Estado. Sim. Que têm o segredo de um país. E o pior ainda é que a nossa polícia atual não está a perceber que este governo da Frelimo, que hoje está a desprezar os agentes do SINASP, que foram eles que ajudaram a matar todos aqueles que tinham opinião contrária, que foram eles que ajudaram a Frelimo em 94 a ganhar eleições, que ajudaram a Frelimo em 98, 99 a ganhar eleições, são os mesmos que hoje estão a ser desprezados. Ou seja, deveria ficar uma lição para os atuais do CIS, os atuais do CERNIC, os atuais do PRM perceberem que hoje estão a ser usados e amanhã também vão ser descartados como esses hoje estão a ser descartados. Ou seja, eu conversava com o Dr. Pangana do programa, eu dizia para ele assim, na Rússia, nos outros países do mundo fora, Gerson, quando um agente dos serviços secretos desiste, é morto, para não poder revelar o segredo do Estado. Okay. O mínimo que fazem é a pessoa ir à reserva, ou seja, continua a trabalhar, mas na reserva. Aqui em Moçambique, não. Lançam-te a desgraça, te chutam a bunda, te lançam. Ou seja, o inimigo tem tudo para se fazer forte nesse país. Ou seja, não há um respeito
Não há um respeito para com aqueles que têm o segredo do Estado. Então, que governo nós temos? Qual é a intenção do presidente Inhussa ao desprezar esses senhores? Qual é a intenção? E vem aquela questão. A Frelimo respeita quem? A quem que a Frelimo respeita? Os que defenderam a pátria estão aí, a Deus dará. Os médicos estão a Deus dará. Os professores estão a Deus dará. Os militares estão a Deus dará. A quem? A quem a Frelimo quer neste país? Qual é a intenção da Frelimo com o país? O pior para mim é o silêncio de um Armando Guebuza. Vimos Zuma na África do Sul a mudar o paradigma. O Chissano está aí a olhar o futuro do país, já era o descalabro. Estão num silêncio. Estão a achar que é normal, ou seja, não vê pelo menos a sensibilidade deles pensar, afinal libertamos o país do colono para quê? Era para isso? Era para termos uma educação sem qualidade? Era para termos uma saúde sem qualidade? Aliás, Mário, falar da saúde hoje em Moçambique, eu desafio a visitarem todas as farmácias, todos os hospitais e avaliar a qualidade dos fármacos que somos dados nesses lugares. Sim. Você vai um dia perceber que esses fármacos que andam aí a ser vendidos, a sermos dados no hospital, são fabricados na China e são piratas. Numa linguagem normal, a maioria dos fármacos que estamos a usar aqui são piratas. Por isso que você vê hoje, em todo o país, há uma proliferação de farmácias, porque virou um negócio. E como esse negócio é dominado por uma elite que faz parte do sistema, não há um controle. E por isso, um paracetamol que você toma, que deve reagir em 2, 3 minutos, reage em 5 horas de tempo. Por isso que há muitas mortes, há muitos ataques cardíacos. Não é só por causa dos problemas que estamos a enfrentar, sim, mas também é o problema dos fármacos que estamos a ingerir. Então, sabe, me dói pensar o que Moçambique vai ser amanhã, sim, olhando para aquilo que a Frelimo está a fazer ao povo moçambicano hoje. Sim. Mário, nós aqui no programa, estamos na cidade, estamos na capital do país e sentimos um sofrimento, uma dor tamanha. Imagina aquelas pessoas que estão lá em Espungabeira. Imagina aquela pessoa que está em Caia, que está lá em Chibabava. Está já imaginando qual é a vida que leva, qual é o aconchego, qual é o sentimento da presença do governo essa pessoa tem? É zero. As pessoas estão a sofrer. O país, nós estamos num país onde o governo da Frelimo está pior do que o colono. Eu digo isso por quê? Porque minha mãe com 4ª classe sabia ler e escrever. Sim. Sabia ler e escrever, aliás, sabe ler e escrever mais do que o meu filho que está na 10ª classe hoje. O colono que sabia que o país não era dele, que tarde ou cedo poderia sair, mas nos deu um sistema de educação, no mínimo, com qualidade. Agora, a Frelimo, que diz que libertou o país, que é o partido da vanguarda, com 12ª na universidade, que o diga o professor Pangan. Há alunos universitários para escrever escreve estar com X. Escreve estar com X. Vê. Então, o que nós queremos com esse país? Então, Mário, eu sinceramente estou decepcionado. Estou frustrado com o rumo que o governo da Frelimo está a levar este país, principalmente quando vejo o desprezo que eles estão a dar a quem um dia defendeu essa pátria e até ele já ajudou a desgovernar esse país. Estaria eu a dizer aqui, é bom para aqueles agentes do SINAS, porque um dia foram eles que andavam a desdenhar-nos, a entregar as pessoas para a morte, para a desgraça. Muitos que me ajudam, doutor Pangano, muitos foram para como é que chama, produção lá em Niassa, por causa do SINASP.
O Sinasp andou a desdenhar muita gente nos bairros, foram carregados, foram levados para a Operação Produção em Niassa e morreram lá. Muitos daqui de Maputo morreram jovens lá, os pais ficaram sem filhos, graças ao trabalho do Sinasp. Então, poderia eu chegar aqui e dizer é bom para eles, bom para todos, como amanhã vamos dizer para esses agentes que pegaram a tua colega jornalista. Também amanhã vão sentir na pele o que esses senhores estão a sentir hoje. Obrigado. Vou para si, Gerson, depois volto para o professor Pangaia. Aqui é uma questão muito importante. Estamos a falar de pessoas em que serviram o Estado. Estamos a falar de pessoas em que têm, de uma ou de outra forma, têm uma informação importante que carregam consigo. E esses são pessoas que são operativos, que ajudaram de alguma forma ao crescimento do Estado e também a evitar alguns conflitos que poderiam advir por fragilidade no próprio sistema. E é uma situação que um pouco nós não vimos essa situação noutros países, por exemplo. Vou dar um exemplo da África do Sul, que está mais perto de nós, não vou falar mais dos Estados Unidos, que é um país um pouco mais conservador, obviamente, nesse aspecto. Que perigosidade isto representa, termos essas pessoas que outrora serviram o Estado na inteligência e hoje o mesmo Estado, eles reclamam certos direitos que eles não estão a gozar. E o mesmo Estado, a forma que o encontrou é mesmo mandar a polícia. E a polícia, não sei se foi mandado a polícia para conversar com eles, mas a verdade é que esse ato culminou em violência, em que algum momento algumas pessoas foram retidas e objetos, câmeras de uma televisão, de um canal televisivo também desapareceu de uma forma misteriosa e que a polícia também não conseguiu conter o suposto ladrão que teria roubado aquela câmera. Como é que analisa essa questão? Bem, muito boa tarde, muito obrigado. Interessar os colegas, a si e a todos que nos veem. Bem, eu ainda tenho dúvidas que Moçambique seja um país normal. Eu gostaria de verificar, em sede de direito internacional público, se nós temos requisitos mínimos para ser considerado um Estado. Parece mais Moçambique que é uma província, um distrito, do que necessariamente o Estado. Digo isso por quê? Porque o Estado pode ser visto, sob o ponto de vista de território, mas numa dimensão mais ampla, são pessoas. E as pessoas é que fazem o próprio Estado. Estamos a falar em que o próprio Estado não valoriza os que constroem esta pirâmide. Então, eu tenho dúvidas de que ainda podemos ser considerados Estado, faço a repetição. Porque, sendo assim, nós parece que estamos a nos comportar mais como se fosse um distrito ou uma terra sem leis. É o que está a aparecer em Moçambique dos últimos tempos para cá. Não há respeito pela dignidade, não há respeito pela pessoa humana, não há respeito por nada. Só há respeito pela Frelimo. A própria Frelimo é que respeita a si mesmo. E nós não podemos estar a reboque de um partido. Nós temos que estar cientes que as pessoas, quando entram para o Estado, devem ter um respeito e não esta confusão que se implantou de forma propositada para estarmos a esse estágio. Ou seja, hoje confunde-se se a pessoa trabalha para a Frelimo, se a pessoa trabalha para o Estado. Justamente por esta confusão jurídica que foi construída para albergar interesses de algumas pessoas. É um pouco do que o colega esteve aqui a dizer, eu subscrevo-me na íntegra, ainda a referir que se calhar, posso estar enganado, a intenção de algumas pessoas é mesmo criar esta vulnerabilidade do próprio Estado para obter interesses próprios. Ou então, vamos ser um bocadinho mais razoáveis, nós temos governantes incompetentes a todos os níveis. Então, quando isso é assim, é um bocadinho mais perigoso, porque a incompetência associada ao poder pode nos conduzir ao começo de um fim com o que está a acontecer. Portanto, o Estado está extremamente vulnerável, está com requisitos mais do que suficientes para despolitar qualquer tipo de conflito, porque as próprias pessoas que deveriam fazer a cobertura, guardar
com muito sigilo a informação, são os mesmos que são marginalizados, tratados como se fossem animais, sem nenhum tipo de dignidade. Certo. Então, isso tudo acaba culminando numa revolta, numa falta de confiança e num total desrespeito. Por exemplo, eu iria dizer por que eu vou servir a um Estado se o próprio Estado não me valoriza? Sim. Penso que deve ser esta a inquietação dos que estão lá no terreno. Mas também temos que assumir que este percurso que Moçambique hoje está a ganhar, direto ou indiretamente, foi com colaboração deles. Sim. Por exemplo, a Força de Intervenção Rápida não é muito bem vista pela sociedade moçambicana. Por quê? Porque quando o povo tenta exigir os seus direitos, é a própria Força de Intervenção Rápida que vem colocar, eu não diria ordem, mas vem impor a vontade de um grupo de pessoas. Portanto, amanhã, se a Força de Intervenção Rápida cair na mesma situação, eles não poderão reclamar, porque também ajudam na construção ou na destruição do nosso Estado moçambicano. Portanto, Moçambique falta um espírito nós temos problemas de líderes em Moçambique e o país está sem rumo. Este país não tem rumo. Cada um faz o que quer e todos fazem o que bem apetece. Isso não é só no sentido da própria Frelimo. A própria oposição também está de qualquer maneira. Se nós formos a prestar atenção, a própria oposição, no lugar de se unirem, não, ficam a lutar entre si para mostrar que eu sou melhor que este, eu sou melhor que aquele, eu tenho mais retórica que isto, eu não vou... Quer dizer, isso está de tal maneira desorganizado que não é só a Frelimo, a própria oposição também está desorganizada, estamos sem rumo, nós estamos órfãos, nós somos órfãos politicamente falando, nós somos órfãos numa nação que nos viu nascer. Muito bem, obrigado. Topanga, eu vou para si. Que análise se faz dessa situação? Estamos a viver, acompanhamos aqueles que foram também contribuíram para que esse país estivesse como está hoje e que também, de alguma forma, foram escoraçados pela própria polícia, pelo mesmo, permita-me usar este termo, pelo mesmo sistema que outrora serviram. Sim, perdão. Muito obrigado pelo convite, mas, no entanto, eu queria poder abordar um certo ponto prévio que me inquieta bastante, que vamos chegar até lá, relacionado com o Fundo Soberano, que há dias vi a Vitória Diogo a poder falar sobre essa questão de Fundo Soberano, que está a preparar uma equipe para poder selecionar os gestores que vão fazer parte daquele comitê de gestão do Fundo Soberano. Olha, eu não consigo entender até que ponto é que a Assembleia da República aceitou essa questão do Fundo Soberano. Num país em que as crianças estão a estudar debaixo das árvores, num país em que medicamentos estão em falta nos hospitais, num país que há carência de tudo, mas, no entanto, pensa-se em poder levar dinheiro para guardar. Ok, eu esperava que o governo viesse dizer de que nós somos autossustentados, tendo em conta que nós não vamos pedir mais empréstimos, a partir daí nós podemos colocar um dinheiro de reserva. O que vale nós levarmos o nosso dinheiro, guardarmos e, meia volta, podermos ir pedir emprestado dinheiro para pagarmos com juros absurdos? E muitas das vezes, esse dinheiro que nós vamos pedir emprestado é o mesmo dinheiro que nós vamos guardar. Porque o nosso sistema bancário, ele está alicerçado ao sistema bancário dos Estados Unidos da América, liderado pelo Fundo Monetário Internacional. Então, nós estamos a levar o nosso dinheiro, cativamos, e depois vamos solicitar empréstimo do nosso próprio dinheiro
para podermos pagar a juros altos. Mas como é que a Assembleia da República aceitou fazer uma coisa dessas? E está-se ali a poder procurar selecionar indivíduos que vão construir um outro órgão que vai poder receber valores avultados desse mesmo Fundo Soberano. Há dias, o Fundo Monetário Internacional veio dizer assim, de que o país gasta 73% do nosso PIB para pagamento de salários. 20% é usado para pagamento de dívidas. Apenas restam, aliás, 23% para pagamento de dívidas. Apenas restam 7% para o investimento do país. Onde você já viu uma coisa dessa natureza? Em que 73% daquilo que nós produzimos estamos a pagar salário. São esses órgãos que dia após dia nós criamos. Nós temos o Banco de Moçambique. Já não temos confiança com o Banco de Moçambique para depositar o tal Fundo Soberano. E por conseguinte cria-se um outro órgão paralelo. Então, se nós hoje não temos confiança com o Banco de Moçambique, então todo o valor que é depositado no Banco de Moçambique também não está seguro. Então, por que razão temos que constituir um outro comitê, um outro órgão para gerir esse valor? Primeiro, porque nem há lógica de poder guardar esse dinheiro, porque o país precisa. Não podemos guardar dinheiro para depois pedir emprestado. Não faz sentido. Por que nós não usamos esse dinheiro que nós temos no lugar de nós podermos pedir emprestado, hipotecando-nos para o resto da sociedade? Certo. Essa situação não é nova para o nosso país. No Mali, Burkina Faso, Níger, estava a acontecer o mesmo. Eles depositavam o seu tesouro no banco francês e que eles, do valor total, eles só poderiam usar 20% dele. O resto deveria manter. E se quisessem utilizar acima dos 20%, deviam pedir emprestado o seu próprio dinheiro. A política aqui está sendo implementada de uma maneira quase similar. Então, sinceramente, peço para que o governo do dia reveja esta situação. E depois, a Vitória Diogo veio dizer que eles têm prazos determinados, é urgente que até 30 deste mês devem apresentar o relatório relacionado com esse comitê de gestão que deve... Por que essa rapidez? Porque estão de malas aliviados para sair e deixem tudo já arrumado. Não pode ser assim. Então, é mais uma situação que está a criar para o país no futuro. Obrigado. A última questão, também como questão pendente, eu queria dar TPC para os dois presidentes, os dois candidatos que já se apresentaram. O candidato, o Sufo Momade. Ele tem que garantir que, aliás, ir à sociedade, poder explicar detalhadamente. Agora vai novamente às eleições. E já vem perdendo desde as primeiras eleições. 6 eleições perdeu e ele afirmou de que todas essas eleições a Renamo ganhou. Mas, no entanto, sempre foi arrancada a vitória. O TPC que tem é vir diante da sociedade, explicar que estratégia vai tomar para que, dando-lhe a vitória, e não volta mais a ser roubado. Esse é o TPC que ele tem que dar. Não faz sentido que ele vá nessas eleições sem que venha explicar a estratégia que vai usar para poder garantir que, em caso de ser dado a vitória pelo povo, ele vai poder assegurar a vitória. Em relação ao candidato do Chap, da frente... Já esgotou ao mesmo tempo, fez parte da sua comparação de síntese. Em relação ao candidato do Chap, há dias ele veio dizer de que a governação, caso ele seja eleito, vai lutar para poder resgatar os valores perdidos. Vai lutar para poder eliminar o neopotismo. O TPC é o seguinte, é bom que afirme como que vai eliminar o neopotismo. De que maneira? Vamos dar um exemplo. Neopotismo que existe, por exemplo, com a família Kida.
temos pai quita, temos filha quita. Será que ele vai demitir do governo a filha ou o pai vai sair? A família está lá, que carrega consigo até genros. Vai retirar algum membro da família? Porque não faz sentido em 30 milhões que estamos aqui, numa mesma família, nós encontremos nas elites marido, esposa, filho, cunhado, todos eles em posições destacadas. Um é ministro, se é um irmão que está com o ministro, todos os irmãos dele, o pai dele. Então, o candidato da Frelimo Chapo tem que vir claramente. Não basta só dizer que vai combater o nepotismo. Tem que dizer que aqueles que têm mais de tantos irmãos, por exemplo, a ocupar cargos assim, ele vai poder retirá-los. Para dar prioridades aos outros. Obrigado. Agora, a última questão, essa questão que me coloca. Olha, a manifestação dos antigos colaboradores da Segurança Nacional do Estado. Sim. É muita pena isso ocorrer, mas é legítimo. Nós percebemos que aqueles senhores fazem parte do exército que era temido no país. No entanto, a governação de Chissano ocupou-se na destruição do Exército Nacional, na destruição da indústria. O Exército Nacional que o país teve a partir de 1965, data da independência, era uma elite. Aquele exército foi formado na altura do comandante em chefe Samora Machel. Nós tínhamos aqui o exército temido na África Austral. Mas depois do Acordo Geral de Paz, e entrou o presidente Chissano, não sei por que motivo, apareceu aquele projeto de transformação de armas em enxadas, desmobilização massiva do exército, incluindo aquelas armas de 40 canos, serviram de negócios obscuros nos países por aí fora. O exército ficou destruído, o país ficou desguarnecido. Foi destruído desta maneira o exército. Esse senhor, tínhamos outra equipe, aquela equipe de elite que chamava na altura DCR, Defesa de Segurança, que fica mesmo ao lado do Hospital Militar. Tínhamos aí um exército temível. Aqueles senhores foram corridos, foram presos, maioritariamente, quando eles exigiam, porque eles, de um momento para o outro, foram expulgados da segurança presidencial para dar lugar aos outros. E esses aí, pura simplesmente, foram deixados na deriva. É assim que o exército moçambicano foi destruído. Outro elemento da destruição, como que a indústria moçambicana foi lá destruída? Nós vimos, Moçambique tinha a Facobol, fazíamos melhores sapatilhas aqui dentro. Foi destruída. Tínhamos a Texolon, tínhamos Testa África, tínhamos a Mabor. Todas essas indústrias foram destruídas na governação de Chissano. Tínhamos a Caju de Moçambique. Tudo isso foi destruído porque os americanos disseram de que nós não podíamos ter indústria aqui. Tínhamos que ser apenas consumidores. A matéria-prima que nós produzíamos tínhamos que entregar àqueles que têm a indústria para transformar e nós passarmos a ser consumidores. Coisa que o presidente Samora Machel negou. No seu discurso dizia, olha, nós somos ambiciosos. Queremos ser produtores, queremos ser aqueles que vamos transformar e queremos ser também consumidores. Disse isso no seu discurso quando ele fazia visitas nos outros países. E em cada país onde ele entrava, assinava acordos de bolsa de estudo. Ele conseguiu, eu lembro, as últimas bolsas de estudo foi com o Japão, quando ele visitou a fábrica de viaturas, em que tirava em 2 minutos, em cada 2 minutos tira uma viatura. Ele dizia, olha, eu quero que os moçambicanos também consigam fazer isto. Quantas bolsas vocês podem me oferecer? Ofereceram bolsas, mas parece que foi a última viagem que ele estava a fazer para fora do país. Não sei quem depois beneficiou-se daquelas bolsas de estudo. Tudo isso foi uma
estratégia de poder pôr o país em tanga. Mas é importante que os membros fundadores, os poucos que ficaram, eles revejam esta situação, por forma que aquilo que a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, nos mostrou quando teve a independência, revolta. Eu lembro-me, só para terminar, eu lembro-me, na altura, na escola secundária da Frelimo em Ribaue, onde os jovens cantavam uma canção bonita, que eu até posso soletrar um bocado, dizia: oh, Moçambique, que te quero, como quer que tu sejas, como quer, e porque quer teu povo. Pai Frelimo, Pai Samora Machel, Pai Marcelino dos Santos, Mãe Moçambique. Então, esses diziam isso na altura, porque a Frelimo mostrou que era pai deste país. Mostrou que lutou para libertar a terra e os homens deste país. Os jovens cantavam isso porque tinham confiança desse país. Agora, o que aconteceu para hoje dar volta, dar costas à população moçambicana? Obrigado, Dr. Pangai, pela sua intervenção e recordou um pouco a história. Foi buscar a escola onde estudou, Ribaue, algumas canções, os cânticos lá. E nós vamos prosseguir com o debate e vamos analisar também o segundo ponto, relativamente àquilo que é a submissão. Mas Mário, sim, sim. Nesta história, neste assunto, precisamente dos agentes sinais, fica marcado também este problema da liberdade de imprensa. Sim, sim. Eu sinto porque ainda continua aquela história, aquela a velha máxima de que se não sou eu ardendo a casa do vizinho, não ardendo a minha casa, está tudo bem. Porque o que aconteceu desta vez, eu acredito que todos os jornalistas tinham que marchar. Tinha que haver uma marcha de repúdio contra esta situação. Nós não podemos continuar a achar que estas atitudes de arrancar telemóvel, de arrancar câmeras, de colocar uma jornalista nas celas, é normal. Isto é uma, como é que posso explicar? É tirar a essência da democracia, o direito à liberdade de expressão. E eu acho que todos os órgãos de comunicação social deviam se unir em algum momento, fazer um baixo-assinado, alguma coisa, e até fazer uma greve, ninguém cobrir os eventos do Estado, porque aí seria uma demonstração clara de repúdio a esta situação, que não é normal. Já tivemos jornalistas mortos, já tivemos jornalistas assassinados, batidos em plena rua. Então, é gravíssima esta situação. Talvez, Pelé, só mesmo relativamente a este tema, acredita, por exemplo, o facto de ter sido arrancado a câmera, a posterior, havia ali um contingente policial e o porta-voz do comando aconselhou os jornalistas que estavam lá que submetesse a queixa, porque aquilo para ele considerava-se um furto. Quer dizer, está diante de um aparato policial, pessoas preparadas para poder atender essas situações, e alguém, uma pessoa estranha aparece, arranca a câmera de um jornalista onde está a polícia, e a polícia nada fez e fez uma ligação que pode ser um furto. E que furto é esse? Veja, são declarações descabidas. É um furto que o telemóvel vai aparecer na esquadra. E há a própria câmera diz que é um furto, a câmera, aquilo que fizeram furto. Depois vai haver uma nota de apreensão na esquadra. A jornalista do CDD... Está a falar da câmera da televisão, da estação televisiva, foi arrancada naquele dia. Sim, então, é que não faz sentido, é conversa para boi dormir, é uma tentativa de nos fazer burros, e de burro nós não somos. Está claro que hoje a PRM, a Justiça, o Conselho Constitucional, a Procuradoria
parecem mais células do Partido Frelimo do que órgãos de soberania. Eu concordo com o Gerson em algum momento que as pessoas têm que perceber que, principalmente a função pública, que não estão a trabalhar para Frelimo, estão a trabalhar para o Estado. O vínculo contratual que o funcionário público tem é com o Estado moçambicano. É aí onde nós nos perdemos. E esta cultura tem que acabar, sabes? Eu às vezes penso, quando estou sozinho, se eu pudesse carregar todos os moçambicanos, lhes deixar 10 dias na Europa, ou na China, ou no Japão, depois lhes devolver para Moçambique. Verem que não é normal aquilo que estamos a ver. Porque tu vais a um Catar, por exemplo, são países que não têm recursos que Moçambique tem. Não tem a dimensão de Moçambique, mas a vida que os catarenses têm é 150 vezes melhor que o do povo moçambicano, com tanta riqueza, com tantos recursos, com tudo que nós temos, mas porque temos um governo, desculpa a expressão, um governo sem caráter, um governo sem sentimento com a cidadania. Por isso estamos na desgraça que estamos. Obrigado. Gerson, mesmo para fechar realmente este ponto, do que se falou, mesmo na questão da detenção da jornalista do CDD, é que houve uma ordem de um general. Quer dizer, os polícias disseram a ela que houve uma ordem de um general. E a detenção dela é por conta dessa ordem do general. Quer dizer, num Estado normal e direito, há princípios, há regras a serem seguidas, e tem que haver uma acusação, tem que haver uma infração, mas é do que houve uma ordem de um general, que não se sabe quem é, para poder manter a colega numa situação de detenção, digamos assim. E nada faz, parece já abrir-se um processo contra a colega. Quer dizer, de vítima, ela passou a ser como? Passou a ser arguida, digamos assim. Sabe, Mário, eu tenho dito às pessoas que Moçambique não é um país. Nós às vezes pensamos que nascemos num país e no final das coisas acho que nascemos num distrito. Eu tenho dúvidas que Moçambique tenha todos os documentos para ser considerado um Estado. Eu não sei se é o povo que nasceu num país errado ou se poderíamos assumir que é um país errado que está num sítio errado também. Porque eu não consigo buscar nenhuma aplicação ou nenhum nexo de causalidade. Parece que as instituições públicas reduzem o povo moçambicano à insignificância. Hoje esta sociedade é uma sociedade evoluída. Sim. É uma sociedade que tem muitas academias, sobretudo são as faculdades de Direito, são as que mais existem neste país. Existe temos meios tecnológicos capazes de qualquer um com algum tipo de vontade de pesquisar. Sim. E ter uma resposta rápida. Quando vê o polícia é um guarda, sim, é um guarda público, sim, que está para velar a tranquilidade pública. O papel da polícia não é andar a roubar câmaras, não é andar a amedrontar o povo moçambicano. Nós pagamos o imposto, este imposto reflete-se nos salários dos polícias, sim, e não é para andar a servir vontades de um tal general. É o tal problema que se diz, a própria Constituição já diz que ninguém deve acatar ordens ilegais. É constitucional. Sim. Qual é a voz que um general tem acima da lei? A nossa lei é clara, a lei do processo penal é clara. Ao atacar a jornalista, não está a atacar a pessoa, está a atacar a imprensa. E direito à informação é um direito constitucionalmente consagrado. Sim. Então, atacar um jornalista é atacar o povo moçambicano. Sim. Então, quando vem, depois de dar essas informações descabidas, em que depois furtou, na presença, a polícia tem a obrigação de prender qualquer um. Agora,
se o Estado admite polícias e polícias, ou polícias ladrões, faça o termo, pode ser essa uma das razões. Mas a verdade é que nós estamos de tal maneira descontrolados, que qualquer dia a própria polícia será roubada na via pública e irá deslocar-se a uma esquadra para ir meter uma queixa. Nós estamos a chegar a este nível que a polícia vai sair dos quartéis, das esquadras, para a via pública, irão voltar sem fardamento, porque foram roubados na via pública. E já não falta muito. Gerson, na sexta-feira, não falta muito. Os polícias foram detidos num dos distritos aqui, polícias mesmo, detidos porque estavam a roubar gado de um velho. A própria polícia... Não, isso até é mau, mas nós estamos falando numa situação em que o polícia vai ser escalado para via pública, com armas e uniformes. Vão roubar Mahindra, vão roubar uniformes, armas, eles mesmos vão correr, vão à esquadra mais próxima meter uma queixa. Então, nós estamos a caminhar para isto, porque já não falta muito. O que falta acontecer? Como dizia o saudoso Carlos Cardoso, nesse país só falta chover de baixo para cima. Porque tudo já... É a própria oposição que se coliga com a Frelimo. Não sei, quer dizer, aqui já aconteceu de tudo. Qualquer dia vamos encontrar presidentes de outros partidos a fazerem campanha na Frelimo com medo de perder lugar na Renamo. Já não falta muito. Sim, mas qual é a solução? Temos que avançar com alguma solução. Sim, qual é a solução, doutor Pangai? Olha, o governo, ele não pode autogovernar-se. É preciso que a sociedade ela seja esclarecida e controle o governo, fiscalize o Estado. Em sociedades onde a população ela é visualizada, não permite coisas desta natureza. Vejamos alguns países que só por um agente da polícia atirar para um cidadão é motivo de haver rebelião em todo o país. Mas, doutor Panga, este é o problema do próprio cidadão não ter conhecimento, é o próprio cidadão que não age perante essas situações? Não, o problema é da educação. O nosso regime encontrou o sistema de educação praticando-o como se fosse uma ideologia, quer dizer, usando a educação para... Ideologia significa dominar sem o uso da força. É nesse contexto que acabou-se de retirar a massa cognitiva, o pensamento cognitivo do cidadão moçambicano, que até assiste. Nós, nas últimas eleições autárquicas, vimos polícia atirar para cidadão mortalmente. Mas quem reagiu na sociedade? Acho que todos vocês têm estado a acompanhar nos outros países quando isso acontece. Só por simplesmente um agente da polícia maltratar um cidadão na via pública é motivo para a cidade parar. E a nossa sociedade não faz isso hoje. Nós estamos divididos. Então, a saída disto é precisamente para terminar, educar a nossa sociedade. A nossa sociedade... E quem vai educar? Isso que estamos a fazer, eu acho que não é por acaso que o governo intentou aquela questão de querer aumentar os custos dos megas, entre várias coisas, porque percebeu de que, paulatinamente, a sociedade está a abrir a vista. Obrigado, doutor Pangano. Mas Mário, doutor Pangano, doutor Gerson, eu acho que não é só a educação é base, mas também nós somos covardes. A nossa covardia faz com que o governo ache e faça a seu belo prazer essas brutalidades. Porque, olha só, não é Nhusi que vai encher o urna na escola primária de um COB. Sim. É um professor, é um Pelembe, é um Gerson, é um Pangani, que vai lá encher. Ou seja, e muitas dessas pessoas são pessoas letradas. São pessoas bem letradas, porque quer puxar saco para se sair bem, vai lá fazer. São comandantes das esquadras. Não tem ali aquela essa senhora Maria Moçambique, que em Guru, em 2013, nas eleições, foi encontrada com boletins de voto na roupa interior, em Guru. Hoje é administradora, é o quê? É chefe. Então, não são pessoas qualquer. Ou seja,
O que eu acho, além da educação, nós também temos que deixar da retórica de moçambicano é passivo, por isso que é calmo, nada. Isso já não é passividade, é covardia. Porque o país está aí, todos nós estamos a ver que o país está mal. O país está a caminhar para o brejo, para o fundo do poço. Aliás, já não está a caminhar, já estamos no fundo do poço. Estamos a ver o futuro dos nossos filhos a ir para a lama, para a desgraça, e estamos todos calados. Sabe por que eu digo isso? Sim. É que há de aparecer presidente Yunus aqui no mercado de Lina, aqui, neste domingo. Há de aparecer pessoas a bater palma. Mas a mesma pessoa, quando vai ali numa valana no hospital, vai ficar 5, 6 horas. Está a aplaudir o quê? Está a elogiar o quê? Um cidadão que não consegue te dar uma saúde com qualidade, mas tem coragem de comprar um relógio de 7 milhões. E esses 7 milhões resolveriam um problema no hospital. Então, já não é passividade. Nós, moçambicanos, somos covardes. Está aí o Joaquim Chissano calado, está aí o Guebuza calado. Zuma, que não é covarde, doutor Gerson, o Zuma. Podemos ter os seus defeitos, os seus erros, que são normais de um ser humano, mas pelo menos saiu e disse chega. Sim. Agora está aí o Chissano, está a fazer o quê? Está aí o Guebuza, só ficam murmurando, talvez, porque lhe chamaram, está aí o teu pão, está aí o teu lado, cala lá, estão aí calados, estão a deixar o país se marimbando por aí. Obrigado, Pelembe. Vamos para o nosso segundo tema, vamos analisar um pouco sobre aquilo que é a questão da submissão da candidatura a Venâncio Mondlane, que por intermédio da coligação CAD, esta coligação que já existe há alguns anos e que a falecida doutora Mabode, Alice Mabode, assim que tentou de alguma forma concorrer às eleições por intermédio desta aliança e que infelizmente acabou não conseguindo na altura. E Venâncio Mondlane está nessa coligação e que já submeteu a sua candidatura à presidência da República após renunciar à militância no Partido do Renamo e também na Assembleia da República. Gerson da Silva, a sua análise relativamente a esta questão da submissão da candidatura de Venâncio Mondlane, apareceu publicamente, já assumiu e concorre para por esta coligação CAD e que temos já as eleições à porta, conseguiu as assinaturas e, segundo as informações, até extrapolou os limites. Mas a questão que eu lhe coloco, que mais valia, o que diferente poderá trazer o movimento Venâncio Mondlane relativamente a outras formações partidárias, e eu falo concretamente daquelas formações partidárias que não têm assento na Assembleia da República. E temos algumas formações partidárias que automaticamente algumas aparecem no período eleitoral. Que mais valia pode trazer Venâncio Mondlane e pode incrementar neste processo eleitoral e nesta formação também partidária? Bem, primeiro é preciso parabenizar. Ele é moçambicano, como qualquer um de nós, tem suas ambições, tem seus sonhos, temos que respeitar. Sim. É de louvar a iniciativa. Qualquer um que reúne os requisitos, 35 anos e entre outros requisitos cumulativos, poderá submeter ou concorrer. Sim. Agora, eu penso que não precisava do Venâncio, na minha modesta opinião, ter feito aquele todo teatro em tribunais ou algo que se parece, porque ele de antemão percebeu que não teria espaço na Renamo. Poderia ter se retirado da Renamo e talvez tivesse tomado esta posição com antecedência. Se calhar o país todo sairia a ganhar. Com o comportamento do Venâncio. Mas não queria vender a imagem do que a Renamo não permitiu que eu concorresse à liderança do partido e, consequentemente, poderia concorrer à presidência da República. E, sendo assim, de alguma forma, queiramos ou não, isso poderá ter um impacto na sociedade, no seu todo. Ou não? Sim, eu ia chegar ali. Okay. O problema disto coloca-se mesmo ali. Eu tenho dito às pessoas que ninguém
ninguém pode se autoproclamar. Deus não disse que eu, quando nasci ou quando eu vim parar o mundo, tinha que ser chefe. Isso é um fato. Também não precisava ter chegado aos extremos de ter chegado na Renamo. Percebeu-se de antemão que não teria espaço para avançar. A Renamo ia apresentando este comportamento, esse indício, com muita antecedência. Desenharam um perfil no Conselho Constitucional, no Conselho Nacional, desculpa, para a retirada dele mesmo. Então, isto tudo, esse todo o teatro que fez, só é a oposição que sai a perder. Poderia, desde o início, ou pelo menos nos meados, se apercebendo que não existia espaço para concorrer, poderia ter ido a outro partido, como a CAD, PIM, ecologistas, partidos mortos, para dar o seu know-how, dar a sua contribuição para elevar. Agora, fica aquela imagem, é verdade, que parece que estava a concorrer a forçar o poder na Renamo, porque a Renamo tem uma estrutura, é autossuficiente, um partido que por si só já tem delegações, tem uma base social. Então fica aquela imagem, na minha modesta opinião, salvo o melhor entendimento em contrário, que parece que estava a forçar. Eu penso que, eu sou da opinião, eu pessoalmente, que a oposição, no lugar de se unir, estão a lutar. Então é preciso que haja união na oposição, independentemente das suas diferenças, para que a própria oposição sinta-se unido, porque assim o que está a acontecer? Saiu, foi para CAD. É mais um partido que entra para a corrida eleitoral. Temos que assumir que o Venâncio Mondlane é um candidato forte. Ele tem, pelo menos, os indícios que aparecem, a juventude, parte dela está com ele. O que vai acontecer? O eleitorado da oposição vai subdividir-se. E vai se dividir um pouco para o MDM, pouco para a CAD, pouco para não sei o quê. O que vai acontecer? O eleitorado da Frelimo, a estrutura que a Frelimo tem, isto poderá perpetuar que a Frelimo continue no poder. Algo que, na minha modesta opinião, poderia ser evitado com antecedência. Esta é a primeira visão. Agora, a segunda visão também é em relação a mudanças. Não quero aqui levantar juízos. Estava a defender a questão da coligação dos partidos. Sim, da oposição. Da oposição. Mas a Renamo e o MDM tentaram isso, parece que não deu certo. Sim, mas também não precisávamos de chegar aos extremos de tribunais, algo que se parece. Na altura que o próprio Venâncio se apercebeu, que ele é uma pessoa inteligente, ele se apercebeu que o ambiente não era favorável. Ele estava lá porque, pronto, chegou como chegou. E a Renamo tem uma estrutura conservadora. Era antes, com antecedência, teria se retirado para evitar esse todo teatro que se viveu, tribunais, descredibilizar a própria oposição. Na verdade, pode ter sido uma estratégia de marketing da parte dele, mas no meio de tudo isso, quem sai a ganhar é a Frelimo. Quem sai a perder é o próprio povo moçambicano. Então, eu sou da opinião que a oposição, independentemente das suas diferenças, devem estar de braços dados. Por que eu digo isso? Porque eu faço um estudo comparativo com Angola, tenho muitos amigos angolanos. A sociedade civil em Angola, os partidos de oposição, estão de mãos dadas. Não porque não existem diferenças. Existem diferenças em qualquer organização, existem maneiras divergentes de pensar. Mas é preciso que haja união quando tem-se um objetivo por alcançar. Qual é o objetivo por alcançar? Neste preciso momento, é a Frelimo. Então, as pessoas devem estar unidas, a união faz a força, para depois atingir o seu foco. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto também, na minha modesta opinião, é pelo fato de, vamos prestar bem a história, a trajetória do Venâncio Mondlane. Ele passou por vários partidos. Esteve na Frelimo, passou para o MDM, passou para a Renamo, agora está no CAD. Não sei se de CAD vai para o PIM ou se vai permanecer lá. O que isso não nos remeter? É preciso também nós percebermos. É preciso que a pessoa tenha algum tipo de estabilidade. Mudanças de partido. A questão do fundo aqui é, o problema está nas organizações
ou está na pessoa. Okay. É preciso nós identificarmos esses paradigmas. Isso é um conceito de reflexão que estou a trazer. Sim. Agora, que ele está-se a forçar para uma revolução, eu concordo. Sim. Moçambique está com valores degradados, eu concordo. Os opositores, sobretudo os presidentes da oposição, são dorminhocos? Isso são. Okay. Não se fazem sentir? Eu concordo plenamente. Certo. Parece que os presidentes, com exceção do Venâncio, os presidentes da oposição, parece que estão de férias. Sim. Não estão de férias na oposição. Estão todos ali a descansar. A corrida política, é preciso que haja engajamento. Sim. É preciso que haja atrevimento. Está aqui o ilustre Pelembe. É uma pessoa que devia liderar o MDM. Tem força de vontade. Tem pujança. Aparece, não é transformar os partidos políticos numa congregação religiosa. Okay. Parece que há um conformismo na oposição, não se reclamam, ordem dadas, não se pode, porque a África parece que é um grande pecado contrariar o chefe. Exato. Não se pode hoje contrariar o Issoufou Momad, não se pode contrariar o Lutero. Para quê? Quem são eles para estarem acima dos outros? São os dirigentes daqueles partidos. Mas quem disse que o chefe não erra? Hoje, pelo menos, o lado bom disso tudo é que pelo menos o Venâncio despertou o interesse em alguns dorminhocos, sobretudo na Renamo, de concorrer para aqueles lugares de destaque. Sim. Porque antes tinham que lá para não, porque general Issoufou, porque não. Quem é general Issoufou para colocar um basta na vontade do povo? Tem lá, eu não digo que tinha que ser o Venâncio Mondlane, não disse isso. Sim. Mas tem lá outros quadros, professores universitários, ou algo do gênero. Também tem outros quadros no MDM, mas estranhamente aparecem na corrida sozinhos também. São as mesmas pessoas que ganham. Quer dizer, parece que a oposição anda moribunda e a oposição parece que cada dia que passa está a perder moralmente para criticar a Frelimo. Porque a própria Frelimo, a oposição está-se a rever na Frelimo. Porque mudamos só de autores, mas continuamos com os mesmos problemas. Qual é o problema? É que a cadeira do chefe está colada à cadeira do partido. Por sua vez, são conselheiros do Estado, têm aquelas mordomias, algo que se parece. E no meio de tudo isso, o que acontece? Teremos que continuar a aturar a Frelimo, teremos que continuar a ouvir as lamentações da oposição e, em contrapartida, o tempo vai passando, as gerações vão se degradando, o país cada vez no fundo do poço e aparece agora o Venâncio a mostrar uma nova face à oposição. Espero que os nossos compatriotas da oposição, dorminhocos, acordem para entrar para a corrida. Obrigado. Meleno, vou para si. Olhando para a questão das formações partidárias, olhando para a própria lógica da sua formação, da formação da própria Renamo, do próprio MDM, olhando para a própria Renamo, a Renamo ela foi formada para fazer transformações, mas naquilo olhando uma análise não propriamente para a ascendência do poder. Olhando para a questão da MDM e Renamo, são partidos que, aparentemente, daquilo que estamos a olhar, parece que não têm interesse de ascender a presidências. Cantam, falam, candidato à presidência da República, quer chegar à presidência da República, mas as suas ações, elas não demonstram isso, que querem chegar à Assembleia da República. Mas sim, eu quero estar na oposição como segundo mais votado, eu quero estar como a terceira formação mais votado. Quer dizer, é essa mensagem que, pelo menos a Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique demonstram na sociedade moçambicana. E isso, eu só pegar um pouco o gesto, do ponto de vista da dinâmica. Daniel Chapo, há pouco tempo ele foi eleito candidato. A dinâmica que Daniel Chapo está a empreender, e vamos assumir que ele é novo na política comparativamente aos outros concorrentes, a dinâmica que o Daniel Chapo está a empreender na política, é certo que provavelmente as condições sejam muito mais melhor, mas a dinâmica que está a empreender Daniel Chapo hoje é 4 vezes melhor
está 10-0 o partido da oposição. O partido da oposição até agora não se faz sentir, na verdade, propriamente dito, aquela pré-campanha de dinamizar, seja nas redes sociais, fazer sentir. É o que de alguma forma, e parece que a oposição não quer ascender o poder, simplesmente quer estar na oposição, continuar a ser a oposição. Como é que analisa essa questão do Movimento Democrático de Moçambique e a própria RENAMO, esse comportamento? E essa tendência que a sociedade também já sabe, tem essa percepção de que esses partidos não querem poder. Provavelmente seja isso o Venâncio, o CAD está a surgir numa perspectiva, o povo vê o Venâncio como um messias, de que é este aqui que pode salvar o país, se esse senhor ir à presidência da República, vai mudar o país. Não a RENAMO, não o Movimento Democrático de Moçambique. Bem, primeiro, a tranquilizar o Gerson, ainda não estou preparado para assumir cargos de presidente de um partido. Não me sinto ainda maduro para isso. Yeah. Mas é assim, falar de eleições em Moçambique, Mário, não se pode descartar que quem governa em Moçambique muitas das vezes não é o reflexo do voto do eleitor. Sim. Isso foi mais grave nas últimas eleições. E o sistema que está a governar, ou a Frelimo que governa este país há 48 anos, muitas das vezes usa até meios de Estado Sim. para fazer valer as suas vitórias fictícias. Sim. E isso em algum momento faz a sociedade pensar que a oposição nada faz. Uhum. Porque a oposição não tem a máquina governativa. Só para teres exemplo, há dias recebi uma carta, já não me lembro de que distrito era, em que ia lá o Presidente da República e todas as direções distritais eram obrigados, os funcionários a contribuírem, comprar cabrito, comprar aquilo para oferecer ao Presidente da República. Sim. Ou seja, são essas questões básicas que fazem com que pareça que o candidato da Frelimo ganha vantagem, mas ganha vantagem porque tem do seu lado uma máquina governativa com capacidades financeiras. Se me perguntar, o Filipe Nunes, quando vai apresentar Chapo em Cabo Delgado, quem paga as despesas? Será que é do bolso dele? Será que é o Partido Frelimo paga a segurança do Estado para estar com Nunes em Cabo Delgado? Claro que não. É dinheiro do bolso dos moçambicanos. O dia que tivermos um novo governo e haver uma auditoria, você vai perceber que todo o dinheiro que Nunes usava para suas viagens, para reuniões do partido, eram financiadas pelo Estado moçambicano. Então, olhar honestamente nisso, podemos perceber que a Frelimo ganha vantagem muitas das vezes porque usa fundos públicos para benefícios partidários. Agora, que a oposição tem que fazer mais, tem que fazer. Tem que fazer, porque a partir do momento que nós nos assumimos como oposição, mesmo como dizia David Simango dizia, vamos fazer omeletes mesmo sem ovos. Então, eu acho que a oposição também tem que ter capacidade de inverter a situação e fazer valer as suas pretensões, as suas visões. Agora, o país está mal, o povo está a sofrer, o povo precisa de uma luz, precisa de um caminho para sair desse marasmo que dura 48 anos. Eu concordo com o Gerson, concordo com o professor, nós estamos numa guerra em que só a união das forças é que pode libertar esse país. E não é um caso isolado. A nossa independência é fruto de uma união. Sim. Temos que lembrar que havia 3 movimentos que olharam para um objetivo comum e uniram-se e foram à luta e conseguiram. Mas a oposição não quer unir. Infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, porque nas últimas eleições autárquicas, nós como MDM, fomos junto à RENAMO, sentamos para que houvesse uma reunião, um entendimento de haver uma luta conjunta para libertar o país. Mas infelizmente o Sucumumado, ou a RENAMO, não respondeu ao pedido do MDM
Inclusive o presidente Lutero Simão foi até a sede da Renamo para apresentar esta pretensão, mas a Renamo não atendeu esse pedido. Então eu fico triste com esta situação, porque eu, como Augusto, estou cansado desses 48 anos e só a união de forças é que era capaz de resolver essa questão, porque concorrer no MDM, concorrer no Renamo, concorrer no CAD, concorrer no Paumo, o Panhonho, o Bimo, sei lá o quê, é dispersão de votos. É dispersão de votos. Dizia bem o Gerson sobre o que aconteceu em Angola. É um exemplo claro. Em Portugal, o PSD ganhou porque houve uma aliança democrática. No mundo hoje, as democracias, quem vinca são as coligações. Hoje, mesmo a África do Sul, hoje, quem vai decidir o futuro da África do Sul vai ser uma coligação. Felizmente, a África do Sul tem um sistema em que há coligações pós-eleitorais. Infelizmente, aqui não temos. Mas está claro que hoje só as coligações é que fazem a diferença. Mas, infelizmente, o tacho, o pensar com o estômago faz com que não haja esta união. Espero que as próximas outras eleições os moçambicanos percebam que só a união pode mudar o histórico deste país. Mas há uma coisa muito interessante em Moçambique que eu tenho prestado muita atenção. O povo até quer a oposição, mas a oposição é da Frelimo. Ou seja, o povo quer a Renamo é da Frelimo. Não é toda oposição. Sim, expressei-me mal. O povo quer a Renamo e a Renamo é propriedade da Frelimo. Então isso estamos já... Ou seja, a oposição, em vez de coligar-se, não. Parte da oposição vai se coligar com o partido no poder. Okay. Ou assinam acordos de cavalheiros, não sei qual for o termo. E o resultado é este. Escolhe um candidato distraído para fazer de conta que vai concorrer. Vai lá, afinal de contas, enquanto outros concorrem para o primeiro lugar, ele está a concorrer para o segundo lugar sozinho. Temos outra situação em que o povo está órfão, vê uma oportunidade, ele mesmo recusa-se e vem lá dizer que não, vocês todos estão enganados. Não é bem assim. Quer dizer, arranja refúgios para justificar, como dizia o professor Pangaia, psicólogo, ainda bem, dizia que nós sempre arranjamos uma artimanha para justificar os nossos atos desonestos. Obrigado, doutor Pangaia. Relativamente a esta questão, acredito, olhando para a própria oposição, que aparentemente não está interessado no poder. E, queiramos ou não, o Venâncio Mondlane emerge nesta teia aqui. E que a juventude, há essa máxima da juventude, é a maioria, e a juventude entende que o Venâncio Mondlane pode, de alguma forma, salvar aquilo que é a pretensão dos moçambicanos. Os moçambicanos não olham para a Renamo, não olham para o MDM como solução dos problemas deles. É por isso que há essa corrente de Venâncio Mondlane. Como é que analisa essa questão? É assim, eu queria chamar a atenção em relação à confiança que nós, moçambicanos, devemos depositar para um determinado cidadão para nos dirigir. Sim. É preciso que tenhamos atenção a isto. Não esperemos que esse indivíduo, que eventualmente nós aspiramos ou confiamos nele, que seja um Deus para nos dirigir. A perfeição desse indivíduo passa necessariamente pela união da sociedade, pela união dos moçambicanos, como o colega aqui estava a referir, para vigiar a esse indivíduo que nós confiamos. Vejamos, não há nenhum cidadão que não seja controlado e ela seja o indivíduo que traga o valor acrescentado que nós procuramos. Todo indivíduo totalmente livre é autodestrutivo. E é por conseguinte que, para que esses indivíduos, eles venham a realizar aquilo que nós moçambicanos pretendemos, nós temos que estarmos unidos e podermos exigir
aquilo que ele promete a cada um de nós. Venâncio Mondlane, nós temos que ver em que momento ele começou a entrar nesse processo em tribunais. Tudo ocorreu quando o Sufo Momad retirou os cargos que Venâncio Mondlane ocupava. A partir dali, começamos a ver o cenário dos tribunais. Então, eu espero que a saída do Venâncio Mondlane Renamo não seja uma questão de se vingar ao Sufo Momad, não seja uma questão pelo fato de ter perdido os cargos e entrar nesta cena. Está a dizer que as ações foram tomadas por Venâncio Mondlane não encontra base jurídica ao assumir que o Venâncio Mondlane moveu todos esses processos por conta de ser exonerado nos seus cargos? Não estou a dizer isso categoria. Eu estou a dizer que... Mas tinha uma base jurídica ou não? Venâncio Mondlane, ele começou a poder entrar nos tribunais depois de ter sido retirado os cargos que ele ocupava. Porque antes não acontecia isto. Ele primeiro apresentou-se na Nacala como candidato à presidência da Renamo. Voltado de Nacala para Maputo, recebeu aquele anúncio do Sufo Momad da demissão de todos os cargos que ele ocupava, como assessor, como redator da bancada da Renamo na Assembleia da República. E a partir dali, nós começamos a ver outro Venâncio dentro da Renamo. Então, outra coisa que Venâncio Mondlane ele terá que explicar à sociedade é a pujança que ele tinha para reivindicar a vitória no município de Maputo. A massa juvenil que ele levava para essa reivindicação, que culminou com o pedido de diplomatas europeus e americanos para uma reunião, apresentando aquilo que apoquentava relacionado à vitória que ele dizia que foi arrancado ao município de Maputo. Ele juntou ali diplomatas europeus, estamos a falar desses da França, estamos a falar da Inglaterra, estamos a falar de entre vários outros países, Portugal e vários outros, os Estados Unidos, todos eles americanos assim como europeus, se juntaram numa sala e o Venâncio Mondlane apresentou as suas inquietações relativamente à vitória que ele dizia que foi arrancada ao município de Maputo. Depois dali, Venâncio Mondlane não falou mais nada. Não voltou mais a reivindicar o município de Maputo. Partiu para Nacala já para atacar o assunto da sua candidatura à presidência da Renamo. O que os diplomatas propuseram ao Venâncio Mondlane? Não será que os diplomatas convenceram o Venâncio Mondlane para esquecer o município de Maputo, como aconteceu, por exemplo, com o Níger? O Níger, quando fez aquela revolução, retirou o governo do dia e a junta militar tomou o poder. A França foi tentar oferecer $1 bilhão ao líder dos golpistas para poder devolver o poder ao governo deposto. O líder golpista negou e denunciou isto, que o Emmanuel Macron está a tentar aqui me subornar com $1 bilhão para eu poder devolver o poder ao governo deposto. Então, uma coisa daquela, é estranho que Venâncio Mondlane, depois de ter se reunido com esses ocidentais, inclusive a própria França, depois de se ter reunido, toda a pujança dele de reivindicar a vitória da cidade de Maputo, fica assim. Então, é uma situação que nós temos que prever que se esses ocidentais... Mas, Dr. Pangai, após a própria declaração, a homologação dos resultados, qual deveria ser o papel do Venâncio Mondlane? Os resultados já foram homologados em todo o país. Qual deveria ser? O que a reivindicação deveria fazer? É o seguinte, é que por que é que esses ocidentais, que são maiores financiadores das eleições,
depois de ter visto uma situação daquela, não apoiaram Venâncio Mondlane. Por quê? Apoiar nesse sentido? Apoiar na pressão do governo do dia. Mas eles têm poder de fazer isso. Esses ocidentais, quando eles têm, inclusive fazem chantagens. Mas não esqueça, doutor Pango, está esquecido que a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação teria reunido com os diplomatas para discutir essas questões e disse que não deveria haver ingerência do assunto do país. Isso aconteceu antes do encontro que ocorreu de Venâncio Mondlane. Então, aqui está a ficar claro que o Moçambique estava a dizer que os nossos problemas vamos resolver nós. Então, julgo que qual o papel deveria ser do Venâncio Mondlane e o Conselho Constitucional homologou os resultados. Colega, sim, é assim, você acredita nesse discurso? Acredita que o governo do dia hoje, sim, ele tem capacidade de travar os ocidentais nas imposições que eles fazem? Eu vou lhe dizer o seguinte, essa situação, o governo do dia, ele conhece. Quando o governo do dia satisfaz interesses dos ocidentais, os ocidentais, eles defendem este governo e nem querem que o outro possa penetrar lá. Então, a razão essencial que está aqui é que tem que haver alguém que é líder de fato, que mesmo que ele seja proposto para poder devolver a vitória em troca disso e daquilo, que rejeite, como aconteceu com esses líderes da junta militar do Burkina Faso, Níger e Mali. O que está a acontecer nesse nosso país aqui, muitas das vezes, mesmo a própria Renamo, para não estar a reivindicar os resultados que estão a acontecer, obviamente deve haver aqui a mão desses ocidentais. Obrigado, doutor. Estamos no campo especulativo. Como é que analisa a questão de forma rápida esta candidatura Venâncio Mondlane? Para irmos ao último tema, para fecharmos o debate. Olha, todas as candidaturas elas são bem-vindas, mas no entanto... Acredita que esta candidatura está por satisfazer, responder aos anseios da sociedade moçambicana ou não, olhando na perspectiva de que a oposição atual, com assento na Assembleia da República, não está a fazer o seu papel? Olha, é o seguinte, é prematuro você dizer isto. Ok. Eu, quando fazia essa contextualização sobre a figura de Venâncio Mondlane, era para poder abrir as mentes de todos aqueles que depositam confiança nesses candidatos. Até que medida em que eles podem assegurar aquilo que é a vontade do povo e até que medida que pode até vender aquilo que é a soberania. Obrigado. Então é preciso que tenhamos isso. Não podemos pura simplesmente pensar que Venâncio Mondlane vem para salvar a oposição. Façam leitura daquilo, da interrupção que ocorreu, da reivindicação dele depois de se juntar com os ocidentais. Os ocidentais são eles que dia após dia... Mas o doutor tem base ou está no mesmo campo especulativo? Olha, o encontro ocorreu sim. Nós estamos a dizer o seguinte, que aquilo que os ocidentais nos habituaram aqui em África, de poder comprar a oposição, por que não pode acontecer aqui em Moçambique? Mas não era preferível ao Ocidente estar do lado da Frelimo do que do Venâncio Mondlane? Olha, parece-me que eu não estou a me explicar. Eu disse o seguinte, de que se o Ocidente estiver feliz com o governo do dia, a oposição não vai penetrar. Obrigado. É essa oposição até que é paga para poder abandonar a vitória que ela tinha e deixar o governo do dia. É esse cenário. Da mesma maneira que eu estava a referir aqui. Toda a oposição foi paga para abandonar a vitória. Eu estou a falar daquilo que é a forma de ser e estar dos ocidentais, que estão a fazer aqui em África. Sim. Aconteceu recentemente no Níger, em que a junta militar, depois do governo do dia, estou a repetir, a junta militar, depois do governo do dia, aquele país era colonizado pela França, e depois da independência a França continuou lá. Então, a França, porque sempre colhia todas as riquezas do Níger com aquele governo, e viu que o governo deposto ia pôr em causa o urânio que ele carregava quase a custo zero, tentaram subornar o líder que intentou o golpe com 1 bilhão de francos para que ele
devolvesse o poder Obrigado, doutor ao Pangás. governo do dia. Obrigado. Então, por que isso não pode acontecer aqui? É Moçambique. Obrigado. Tem algum comentário ou vamos mesmo para o último tema? Vamos. Obrigado. Vamos para o nosso último tema, vamos mesmo correr contra tempo, a questão do aumento do salário ou das regalias da Presidente do Conselho Constitucional, numa altura em que o país, de alguma forma, vai debatendo-se com algumas dificuldades em diversos setores. Temos os professores a marcharem todos os dias, temos médicos também a reivindicarem o melhoramento dos seus ordenados. Vou começar mesmo com o Sr. Pangás, uma questão de equilíbrio para a discussão dos temas. Uma forma resumida, há esta iniciativa de que é preciso aumentar-se as regalias da Presidente do Conselho Constitucional. E estamos a falar num país em que também, por outro lado, temos pessoas a marcharem, temos pessoas também que não vão trabalhar a reivindicar as melhores condições de vida. Isso tem muito a ver com a tal apatia que estamos a falar de nós mesmos, a sociedade moçambicana, a poder conceber uma situação dessas. Como é que você admite, requer aumento de regalias, tendo crianças, sempre isso a mim me dói, vendo crianças sentadas debaixo das árvores assistir aulas, e você vai reivindicar o aumento de regalias em seu redor, vendo professores que estão a marchar porque não são pagos os seus honorários, vendo o enfermeiro que vai tratar feridas sem luvas e para preservar a sua própria saúde tem que comprar por si mesmo a luva para ir trabalhar no hospital. Certo. Mas há quem que reivindica o aumento de regalias. O que é que você espera de pessoas desta natureza? Psicopatas. Não é possível alguém poder... Sinceramente, olha, mas tudo isso, como eu dizia, sim, tem muito a ver com o roubo cognitivo da sociedade moçambicana. A nossa cognição foi destroçada, a nossa cognição foi roubada e, por conseguinte, nós assistimos falcatruas desta natureza a ocorrer no nosso país. Veja só aquilo que eu vi o cigano há dias estava a falar em relação à pensão que o Sufo Momadi aceitou para os seus desmobilizados. 8 chapas de zinco, 8 barotes, enxada, vai para casa. Veja a pensão que Jacama negociou no Acordo Geral de Paz. 30 mil meticais. Para cada combatente. Aqueles que foram desmobilizados no âmbito do AGP, segundo o cigano, o antigo chefe da inteligência militar da Renamo, o cigano. Dizem que Jacama bateu o pé no chão. E eles até hoje estão a receber 30 mil meticais. Em contrapartida, os militares da nossa defesa e segurança, já no poder, os desmobilizados, estão a receber 3 mil meticais. Mas você está a ver o que é essa brincadeira? Pessoas desta natureza, você vai aceitar que os seus militantes, que esteve de armas na mão consigo, sejam desmobilizados em troca de 8 chapas de zinco, 8 barrotes, uma enxada e vai embora. Que pessoas são essas? Você aceita que o membro da Força de Segurança de Moçambique que combateram durante 16 anos sejam desmobilizados no mesmo Acordo Geral de Paz? Uns da Renamo estão a receber 30 mil, os outros do poder estão a receber 3 mil meticais. O que é isso? Obrigado, doutor. Obrigado pela sua intervenção. Para si, aqui essa proposta de melhorar as regalias da Presidente do Conselho Constitucional, se há essa reclamação, pressupõe que visa conferir uma dignidade à Presidente do Conselho Constitucional, que dirige um órgão de soberania. Mas em contrapartida temos outras classes trabalhadoras que vão debatendo-se a cada dia que passa para o melhoramento do salário, das condições de trabalho e tenho a certeza que o que eles estão a pedir nem chega ao salário atual da Presidente do Conselho Constitucional. Bem, eu faria das minhas palavras, as palavras do professor,
nós estamos a ser dirigidos por psicopatas. Apesar de, em sociologia, diz-se que todos somos psicopatas, mas tem uns que não conseguem controlar, uns controlam mais do que os outros. Só que esses dirigentes nossos não controlam a sua psicomania, porque chegam a pensar que dignidade é ostentação. Só para teres ideia, não sei se vou pronunciar bem, Angela Merkel, a antiga chanceler alemã, ela vivia sozinha num apartamento com o marido. Ela lavava roupa sozinha. Eu acho que tinha alguém que só fazia comida, mas ela lavava a roupa sozinha. E tinha um carro para o trabalho. O Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele ia de bicicleta para o seu governo. Ou seja, e nós vivemos de apoios internacionais. Cada dia, cada mês, cada ano, endividamos o país para comprar um Mercedes para uma presidente do Conselho Constitucional que do seu trabalho não faz. Só para teres ideia, Maputo, Matola e Moçambique e vários municípios estão a ser governados por aqueles que o povo não escolheu, por culpa da senhora presidenta do Conselho Constitucional. Ou seja, ainda vem com esta de pedir regalias acima de regalias. Ou seja, é inconcebível. Eu não sei o que é preciso para os nossos dirigentes perceberem que primeiro está o povo, segundo está o povo, terceiro está o povo, e que ao ser escolhidos para estar ali é para resolver os problemas do povo, não resolver apenas os seus problemas, porque não faz sentido se puderes viajar por este país e perceberes a miséria em que o povo vive, e depois já de aparecer uma presidente que tem um Mercedes. Não sei se sabias que nas últimas eleições, depois das eleições, foram atribuídos todos os juízes novos carros, novos Mercedes, que custam 10 milhões de meticais. Ou seja, qual é o prazer que ela tem de ir para uma escola no COB, onde 37 turmas estudam embaixo das árvores, com o Mercedes custa 20 salas de aulas? Não sei se está a perceber. Qual é o sentimento dela de ir para um Wayne, onde as pessoas bebem água do rio, um faz necessidades maiores lá, o boi bebe água ali, a mamana lava a roupa ali, o outro está a beber aquela mesma água. E ela de ir lá, presidente do Conselho Constitucional, com um carrão de 10 milhões, que poderia fazer 10 a 50 furos de água para aquela população. Então, esses dirigentes que dão nojo. É nojento termos dirigentes desses. E o cúmulo do absurdo, Gerson, vais fechar, não é? Gerson, o cúmulo do absurdo mesmo é que ela é dirigente talvez há 10, 15 anos ou há 30 anos. Não precisa de um carro de luxo para ela dizer que é estudada, é dirigente. Não precisa. Não é um carro que mostra a sua dignidade. É a sua postura, são as suas atitudes. Eu acho que é isso que precisamos incutir na cabeça dos nossos dirigentes. Que não é ostentação que demonstra que você é uma pessoa condigna. As suas atitudes, a sua idoneidade é que é mais válida do que tudo isso. Mas os nossos dirigentes, infelizmente, eu digo isso com tristeza. Por exemplo, hás de ver que um vereador do município de Campo Fumo, que é Zona Cimento, anda de uma Ford Ranger. Mas é para andar aonde? Ford Ranger é um carro para real. Deviam dar, talvez, o vereador de lá de Camiçaba, lá onde não tem esses chifunhos. Mas você vai ver porque eu sou vereador, eu tenho... Então, vamos comprar carro de 5 milhões. Mas nesse mesmo local temos uma escola sem carteira. Então, é nojento. Me faltam palavras, honestamente, para descrever o quão os nossos dirigentes são sem caráter. Obrigado. Sem caráter. Obrigado, Pelé. Gerson da Silva, mesmo para fechar, temos aqui essa proposta de aumento salarial e presume-se que mesmo para conferir dignidade
presidente do Conselho Constitucional, e tivemos há dias aquilo que também foi para mexer aquilo que são as regalias dos antigos presidentes da República, proposto pelo atual Presidente da República, que também vai à reforma, e parece que o país gasta mais dinheiro com os seus funcionários, com os altos dirigentes do Estado. Eu há dias vi um vídeo de Emmanuel Macron, que estava a ser recebido num país, não sei se é a Suíça, não me lembro bem, mas ele foi recebido, chegou ali, deram bicicleta para andar. Quer dizer, não vimos lá a sirene, não vimos aquele aparato todo. E ele estava caminhando de bicicleta com o do presidente, o dirigente que o recebia. Como é que analisa essa questão? É assim, eu penso que nós, como nação, perdemos o prestígio e a moral para continuarmos em certos cargos. A semelhança da presidente do Tribunal Constitucional ou Conselho Constitucional, a dignidade ela perdeu na altura em que não conseguiu justificar de onde é que foi buscar votos de um lado para colocar no outro e tirar do mesmo local para atribuir o outro local. Ali a senhora já perdeu dignidade. Eu não sabia que o Conselho Constitucional, até onde eu sei, enquanto estudava Direito, era para validar eleições e não para fabricar votos ou, se calhar, fazer arranjos eleitorais para beneficiar uns e prejudicar outros. A priori, nós já estamos cientes que a dignidade daquela senhora ficou para trás. Este é o primeiro ponto. Agora, se existia um acordo de cavalheiro, eu não sei, entre ela e a instituição em que ela beneficiou. Se calhar, seja esta a razão de chegar o momento de agradecimento pelo trabalho prestado de forma isolada no uso das competências em que foi nomeada pelo presidente da FRELIM. Porque eu não consigo buscar outra justificação para justificar esse posicionamento. Só é o momento de receber as glórias em que ela trabalhou de forma incansável, indomável, todos aqueles adjetivos que nós conhecemos, para conseguir manter a Frelimo no poder. É só esta única justificação. Eu queria aproveitar a ocasião para lembrar ao povo moçambicano que nós temos que mudar o destino deste país, sob pena de nós estarmos a assistir essas histórias cíclicas. Eu sou um bocadinho mais drástico. Eu estou numa fase da vida em que faço, com todo respeito, o ilustre Pelé. Eu não acredito em políticos. Eu já atingi este nível emocional, que eu não acredito em políticos. Então, por isso, para mim, é muito difícil eu acreditar em algum político. É verdade que existem, dentro dos políticos, como qualquer outra classe, existem bons e maus políticos. Não estou a fazer juízo de censura, mas estou a lembrar que esta particularidade eu já perdi. Eu, quando vejo um político, é mais um. Por quê? Porque eles, no final das contas, lutam para o poder. Exato. E nós, como povo moçambicano, devemos estar preocupados em bem-estar, ou seja, melhores escolas, sim, melhores hospitais, sim, melhores vias de acesso. E, infelizmente, a instituição em que a presidente do Conselho Constitucional dirige, rouba o povo moçambicano as escolas, parte das escolas, parte das estradas, parte da saúde, entre outros itens que poderiam ser mais valia, com 10 milhões de meticais que andam num carro, poderiam melhorar a condição do operário. Então, eu queria aproveitar a ocasião para pedir aos nossos governantes: tenham um bocadinho de vergonha. Um bocadinho de vergonha não faz mal a ninguém. Obrigado. Não, se calhar só para um minuto só. É que o grande problema é que esses sujeitos continuam ainda a querer acumular riquezas. Olha, a riqueza que eles já acumularam
mesmo que Deus lhe desse 500 anos de vida, não conseguiriam acabar. Infelizmente. Quer dizer, não estão a ficar sácios por tudo aquilo que dia após dia vão abocalhando para o cidadão moçambicano. E ter a coragem de assistir o cenário que está a ocorrer, inclusive nas grandes cidades. São as estradas esburacadas, rede de saneamento, tudo isso. Merecemos mesmo viver desta maneira. Juntaram as riquezas, parem. É importante, eu gostaria mesmo o discurso que está a trazer hoje Chapo, de resgatar os valores deixados. Era bom que dissesse as estratégias que vai usar para tal resgate, porque nós já ouvimos várias vezes sobre essa questão. De que maneira vai poder resgatar os valores perdidos? De que maneira vai poder combater o neopotismo? Vai retirar esses clãs que invadiram o executivo? Vai diminuir esses clãs? O que vai fazer? É que tem que aparecer isso claro, que se em caso de ser eleito, a sociedade ia exigir, que disse de que não, no governo não pode haver 10 membros da mesma família. Tem que haver pelo menos 1 ou 2, porque somos tantos. Então é isso que nós esperamos, o discurso do Chapo. Venha com a estratégia que vai usar para poder resgatar os valores perdidos. Venha com estratégias de como vai combater o neopotismo, dentre várias coisas. O Suf Momad, por favor, venha dar consolo à sociedade, venha dizer, em caso de perder as eleições desta vez, o que você vai fazer? Ganhar e ser arrancado. O que você vai fazer? Lamentar. Quer dizer que o professor acredita no Daniel Chapo, não é? Olha, para mim, acreditar no Daniel Chapo é acreditar que existe Papai Noel. É o seguinte, eu estou a falar de todos os candidatos que as promessas que eles estão a dar sejam claras. Não apresente essas promessas por cima de arame, porque a sociedade terá que exigir isso que eles vão prometer. Porque só dizer que vai resgatar valores perdidos, de que maneira vai resgatar? Se ele não conseguiu resgatar então, Nacala, não conseguiu mudar Nhambane, então o que ele vai fazer? Preciso é mais um para vir nos roubar. É preciso que os candidatos falem. O Suf Momad igualmente, como eu disse. Não, a história de vir sempre de que foi roubado, mas já não pode servir. O Venâncio Mondlane igualmente tem que vir dizer aqui como é que ele, depois de ter, segundo ele, de ter ganho a cidade de Maputo, parou de repente a reivindicação. E se voltar novamente a ganhar, o que vai fazer? Mas que... É isso, é que esses sujeitos não podem apenas, pura simplesmente, aparecer ali com discursos por cima da arame para tentar enganar. Nós temos que exigi-los a aprofundar os seus discursos, a apresentar-nos estratégias claras, porque agora a sociedade está a poder perceber. Nós já não podemos confiar na pessoa que respira. Temos que controlar. Mas quem é Suf Momad? Estou a ver aqui a referir. Quem é Suf Momad? O professor está-se a referir com muita insistência que Suf Momad deve aparecer. O Suf Momad é aquele sujeito em que, depois da morte do Jacama, foi colocado ali então, uma estátua. Então esquece, vamos mudar de conversa. Obrigado. Para Bartosar do Pangá, muito obrigado pela sua presença. Augusto Pelé, muito obrigado pela sua presença. Jefferson da Silva, muito obrigado pela sua presença. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos amanhã, não amanhã, mas próximo final de semana, com mais debate que marca a atualidade nacional. E a todos que nos acompanharam, um feliz domingo, boa noite, até a próxima. Adeus.